Alô? Alô? Tá bom? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de convidá-los, neste instante que estamos iniciando a palestra dessa noite, a nos interiorizarmos um pouquinho, um minutinho, para sentir, para absorver as energias salutares, revigorantes da casa espírita, dos benfeitores espirituais, dedicados à tarefa de nos trazer a luz, a paz, o bem. Que em nosso íntimo encontremos a serenidade, a tranquilidade no nosso pensamento e que sejam abençoados os nossos propósitos, que de acordo com o nosso merecimento encontremos aqui o que viemos buscar. O tema que fui escalado para conversar com vocês nesta noite é a evangelização e as crianças, um caminho de amor e aprendizado. Nós vamos falar de educação. Vamos falar de educação do espírito. Vamos falar de educação na casa espírita. Por isso, eu gostaria de antes retomar alguns conceitos para que a gente possa situar-se melhor diante desta responsabilidade que é evangelização. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a frase em Mateus que diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Qual é o propósito do Espírito? Qual é o propósito de Deus para o Espírito? É a perfeição. A imagem e semelhança do nosso Criador. A imagem e semelhança de Deus. O germe da perfeição está dentro de cada um de nós. Nós somos criados lá como simples e ignorantes, porém providos de princípio inteligente. No momento da criação, Deus já tinha essa meta para que nós alcancemos. Através de experiências, através do processo natural no campo evolutivo, um dia chegarmos a ser os espíritos puros, perfeitos. Esse processo iniciou-se, nós não sabemos quando. Não sabemos quando, em que momento fomos criados espíritos simples e ignorantes, mas que se caminhamos até aqui, é que nós já passamos por um aprendizado, nós já temos uma bagagem interior. E cabe-nos, nesse momento reencarnatório, ter a ciência de que nós precisamos progredir, precisamos evoluir, precisamos avançar. E o espírito evolui pela ação, pelo trabalho, pelo esforço próprio, Quando eu era menina, assim, ainda sou, mas quando era pequenininha, a minha mãe dizia assim: minha filha, preste atenção, se você não aprende as coisas por amor, você vai ter que aprender pela dor.
A vida ensina. Eu acho que a maioria das pessoas que está aqui já ouviu essa frase, porque todos têm a mesma idade que eu, né? Todo mundo assim mais ou menos com 30, uns menos, uns com 31, mas enfim. E esta questão do amor é assim, você aceita o aprendizado, né? E você trabalha para isso. Você se esforça para isso. Ou então a vida vai te ensinar. E a vida, quando a gente tem os tropeços, é um aprendizado compulsório, né? A gente aprende aí pela dor, aí sofre, dói muito, né? E alguns sofrem, dói muito e ainda assim continuam fazendo tudo do mesmo jeito, a experiência não serve para muita coisa, né? Mas assim, como é que nós vamos trabalhar para evoluir? Desenvolvendo e aperfeiçoando a razão. Atualmente, nós estamos muito à mercê, né, das informações, somos bombardeados diariamente com muita informação chegando, está na moda agora, fake news, né? Então, às vezes, a gente cai aí em algumas armadilhas, acreditando em coisas que não têm lógica. Então, assim, tudo tem que passar pelo crivo da nossa razão. Nós temos que analisar as coisas, as informações, as observações do cotidiano, do mundo, da sociedade, né? E elas têm que passar pelo nosso entendimento. Aceitamos ou não? Queremos isso para nós ou não? Né? Porque o vivente, a pessoa que se deixar levar, ela será facilmente massa de manobra. E nós não queremos isso, nós queremos autonomia, nós queremos liberdade, né? Então nós temos que desenvolver e aperfeiçoar a razão. Compreender os princípios divinos, né? O mundo não está à nossa vontade, à nossa mercê. Nós é que estamos a serviço do mundo. E quer queiramos ou não, as leis de Deus, as leis naturais, elas vão continuar tocando o barco do mundo à frente. A Terra não vai deixar de girar, o Sol não vai deixar de fazer sua rotatividade, não vai deixar de acontecer a chuva, nem a seca. Claro que isso tudo em decorrência do mau uso que estamos fazendo do nosso meio ambiente. Mas aí é o preço que nós vamos pagar, e fatalmente pagaremos, e infelizmente, né, nós temos que perceber que nós temos que ter responsabilidade e compreensão que tem certas coisas nesse mundo que a gente não pode controlar, não pode dominar, e a gente tem que aceitar, porque são as leis divinas ou naturais. Entender as leis universais, é claro. E desenvolver sentimentos nobres e superiores. Esse é complicado. Porque eu acho que a sociedade nunca precisou tanto de sentimentos nobres e superiores. E nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão extremamente egoístas, egocêntricas. E, sabe, tudo, o espírito é energia, tudo é uma questão de energia. E às vezes a gente acaba indo nesse rol energético. Então a gente tem que observar muito o nosso pensamento. Vocês vão me desculpar o exemplo que eu vou dar, mas o nosso pensamento é como um cavalo selvagem. Nós temos que ter as rédeas e adestrá-lo. Se a gente deixar o nosso pensamento correr solto, dali a pouco ele está se transformando numa bola de neve e você se assusta com o que você está pensando. E o nosso pensamento é energia.
Não é porque você não está falando e ninguém está perto de você, e você está pensando sozinho, que aquilo não está acontecendo. O nosso pensamento plasma, ele forma. E o que acontece? A atmosfera terrestre começa a ficar enevoada demais, nuvens escuras. Então, nós temos que tomar conta desse pensamento, cuidar das nossas palavras, né? Ter freio na língua. Aquela velha história, né? Temos 2 ouvidos e uma só boca. E ser mais solidários, mais receptivos. Enfim, é o que nós necessitamos para evoluir. A reencarnação é tão difícil. É uma oportunidade de ouro que nós temos para galgar o nosso caminho evolutivo. Então nós temos que aproveitar todos os minutos para aprender, para nos aperfeiçoar, para nos aprimorar. E a materialidade, ela faz parte do mundo, a matéria. Mas, essencialmente, nós temos que cuidar das coisas do espírito, porque a matéria que deixamos e o nosso espírito prossegue. E lá no próprio Evangelho nós encontramos a frase que o reino dos céus está dentro de nós. Palavras de Jesus. Mas como dentro de nós? Aonde dentro de nós? Né? Então está lá naquela matriz, naquele germe da perfeição, como se fosse um chip que Deus colocou em nós. E nós sabemos o que é certo, o que é errado. Nós temos essa intuição. Porque as leis de Deus estão lá, incutidas dentro de nós. No nosso germe, na nossa matriz espiritual. Só que por motivos diversos, né, N motivos, a gente às vezes vai por um caminho largo, outras vezes um caminho estreito, e vai indo, e flutuando, e afundando, né, porque faz parte aí do processo. No entanto, para nos aperfeiçoarmos, precisamos nos conhecer. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo de Deus. Essa frase é atribuída a Sócrates, mas ninguém sabe se ele falou ou não. Encontraram lá no templo de Delfos escrito, né? Mas ela é muito profunda e verdadeira. Porque se você não conhece você mesmo, você está numa vala escura. E conhecer o homem é a coisa mais complicada do mundo, né? Devido às várias dimensões que nós possuímos. O homem é um ser complexo, né? Tem a dimensão biológica, a dimensão do pensamento, a dimensão espiritual. Vejam vocês, essa semana eu vi lá a notícia de que a China pousou uma sonda no solo lunar. Né? Diariamente vemos notícias aí de pesquisas em Marte, então vamos semear, vamos povoar Marte, porque a Terra já não tem mais condições, o homem vai precisar de outro lugar para viver. São essas coisas que estão falando. E, no entanto, nós não conhecemos a nós mesmos. Não conhecemos o homem. Nós não sabemos como funciona o nosso cérebro. Muitos estudos estão sendo desenvolvidos e ainda não temos uma conclusão decisiva do que é o homem. Então, é complexo. Feito isso, né, com essa noção de que somos espíritos, que reencarnamos
para um aprendizado, para um aperfeiçoamento, para a regeneração, para a transformação. Vamos falar da evangelização. Amélia Rodrigues foi uma excelente educadora, professora extraordinária, uma colaboradora da evangelização infantil na Federação Espírita Brasileira. E ela tem uma frase linda. Olha, evangelização espírita é o sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob a constelação das estrelas dos céus, que são os bem-aventurados do Senhor, empenhados em seu nome, pela transformação urgente da terra em mundo de regeneração e paz. Terra será um mundo de regeneração e paz, mas se nós contribuirmos para isso, né? E lá no Reformador, de 1988, a Revista Espírita da FEB, eu encontrei esta frase: evangelizemos com Jesus, para alcançarmos os valores indeformáveis da educação integral, sob os auspícios do Mestre por excelência. Ora, a nossa bússola, a nossa cartilha, a nossa apostila, o nosso livro é o Evangelho. São os ensinamentos de Jesus. Todos que somos cristãos, independente de ser espírita ou não, seguimos essa cartilha. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá está escrito tudo o que precisamos fazer para sermos pessoas de bem, para nos educarmos, para aprendermos, para nos transformarmos. Então, o espírito, tendo optado pela reencarnação ou não, porque algumas são compulsórias, ele passa por aquele processo de adormecimento, né? Ele passa pelo processo de adequação do seu perispírito à forma biológica, né? Nós ficamos lá 9 meses na barriga da mãe, uns ficam mais, outros apressadinhos, querem nascer com 7, com 6, não sei por que tanta pressa. Enfim, cada um sabe do que precisa. E é na infância, quando esse espírito ainda está acordando deste sono do processo reencarnatório, que nós vamos aproveitar as oportunidades, assim como os nossos pais, nossos avós aproveitaram as oportunidades para nos ensinar. E a evangelização espírita é um processo educativo. É um processo demorado, lento, gradual, como toda educação é. E é uma ação voltada para o estudo, a prática e a difusão da doutrina espírita junto à criança jovem. A evangelização espírita. Ela foi inspirada na formação integral. Formação integral essa que nasceu lá na escola do Instituto Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, que Pestalozzi percebeu que o ser humano tem essas múltiplas facetas e que ele precisa ser desenvolvido e se desenvolver em todos os sentidos, seja no biológico, no intelecto, no emocional. E isso é difícil, mas a doutrina espírita se propõe a isso. E ela foi formatada com a finalidade de transmitir os conhecimentos espíritas e a moral evangélica pregada por Jesus, com o objetivo de formar homens de bem.
Não só isso, mas de preparar as pessoas para os desafios, as adversidades da vida, porque infelizmente, não tem um ser nesse mundo que não tenha dificuldades. Porém, quando elas surgem, você tem que ter o aparato, a estrutura, as ferramentas para enfrentá-las. Tá? Proporcionar o estudo e a vivência da doutrina espírita. Não adianta só ler e estudar, nós temos que praticar. Kardec já dizia lá, se conhece o espírita pelo esforço que faz em se transformar. Isso, a gente só se transforma em atitude, não é em palavras, são em ações. Tá? Com 3 eixos estruturantes, né? Primeiro é o conhecimento doutrinário, Evangelho, segundo o Espiritismo, as obras básicas, né, da codificação kardecista e a fé raciocinada. Não vou lá ler o Evangelho, repetir o que está no Evangelho, ler Kardec, repetir as perguntas do Livro dos Espíritos. Porém, escute, mas isso é verdade? Kardec mesmo falou que chegaria um momento que ele seria questionado, porque a sociedade se transforma. Então vamos questionar Kardec, sim. O Evangelho é lei? Lá estão escritas as leis naturais. Tá? Vamos ler, vamos refletir, vamos raciocinar, tá? A nossa razão tem que, né, aceitar ou não, tem que passar pelo crivo da nossa razão. O aprimoramento moral é a vivência do amor. É a única coisa que nós tínhamos que aprender, a única coisa que nós tínhamos que fazer, a única coisa que nos vai libertar, que vai abrir os caminhos para essa perfeição que a gente almeja. É amar o próximo como a nós mesmos. Aquele que não aprende a se amar e que não ama o seu próximo como a si mesmo, está afadado ao fracasso. Nunca a nossa sociedade, nunca a nossa humanidade precisou tanto de amor. Você gostaria de que o próximo fizesse a você aquilo que você faz a ele? É tanta maldade que a gente se defronta no mundo, no dia a dia. Era só se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? E a gente sentiria na nossa alma essa dor. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a máxima, é a chave do sucesso. Vamos colocar desta forma. E a transformação social. Quer dizer, não adianta, eu amo você, meu próximo. Eu leio Kardec, eu acordo de manhã, já abro o Evangelho, já leio a lição do dia, depois à tarde estudo lá 20 minutos de Kardec, está tudo bem, não está? Se você não fizer o trabalho no bem. E não, isso daí não é assim, sabe? Você fazer agora eu vou fazer a revolução do bem. A manifestação do bem, o protesto do bem, eu vou abrir uma ONG, eu vou ajudar. Gente, é fazer a parte que nos cabe e fazer bem, fazer direitinho, fazer com amor, fazer dentro dos princípios evangélicos e doutrinários. Sabe, uma gotinha d'água no oceano faz diferença. E nós temos a nossa parte para fazer.
Pois muito bem. Feito isso, vamos ver qual é o foco da evangelização. A quem devemos evangelizar? A criança e o jovem. Os adultos também, tá? Mas, assim, a criança e o jovem. A criança é aquele espírito reencarnado, como já falamos, que está acordando daquele sono da reencarnação. Crianças alegres, olhinhos cativantes, dóceis. Eu acho que dizem que existem pessoas que não gostam de crianças, mas eu ainda não me deparei com nenhuma que não goste. Eu costumo dizer assim que a casa que tem criança tem vida, tem alegria, porque elas são ágeis, porque elas são sedentas de aprender, elas são curiosas, são amorosas. E isso tudo é um artifício criado para despertar em nós um instinto amoroso, de proteção, de cuidado. E é nessa fase que a criança está receptiva que nós devemos ajudá-la no processo educativo. Nós não sabemos quem é essa criança. É um espírito. De onde vem? Para onde vai? Que bagagem traz? Que já passou? Quais os sentimentos que desenvolveu? Que experiência já viveu? Por que parte do mundo passou? O que precisa passar ainda, em termos de provas, expiação? Sabemos, João no Evangelho diz: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. É assim todo aquele nascido do Espírito. Nos enternecemos com a inocência da criança, né? Jesus dizia assim lá no Evangelho: deixai vir a mim as criancinhas, porque são puras e inocentes. Vocês já imaginaram se a criança ao nascer, ela já demonstrasse a sua personalidade? Se ela demonstrasse o que foi na sua última encarnação? E se estivermos recebendo um espírito antagônico, aquele que vem nos forjar para as nossas expiações, vocês já imaginaram que desastre seria? Então, a providência divina é espetacular. Teresa de Brito, que foi outra educadora, diz que a criança é a canção com que o tempo embala os ouvidos do futuro, quando é a semente, que lançada na terra fértil da nobre orientação, produzirá a floração e frutos de esperança para o amanhã. Olha, é lindo, mas quando a gente recebe notícias de que tem crianças que deveriam estar brincando, que deveriam estar estudando, que deveriam estar no seio da sua família, estão abandonadas no mundo. Crianças que nunca conheceram a mãe biológica, que vivem em abrigo. De que realidade nós estamos falando? Que oportunidade essas crianças terão?
Eu acho que aí uma tarefa, né, abrindo um parênteses aqui na nossa fala, uma tarefa urgente que precisamos é trabalhar para diminuir a desigualdade no mundo. Porque, olha, é triste você ver uma criança não ter um calçado. Mas, de qualquer maneira, é nessa fase infantil, né, que eles estão mais acessíveis a receber orientação, que a evangelização espírita vai atuar. De que forma? Deixa eu ver se é o próximo slide aqui, só um minutinho. Isto. Nós temos que aproveitar esse ímpeto de curiosidade que a criança tem para introduzir nela os conceitos da existência de Deus, das leis naturais, das leis divinas, os ensinamentos de Jesus, através de vivências. A criança gosta muito das artes, né? De estar no meio artístico. Elas gostam de dança, elas gostam de música, elas gostam de teatro, gostam de cinema, gostam de jogos esportivos. Então, nós vamos aproveitar essas ferramentas, né, com ludicidade, para ensiná-las as lições do Evangelho. E desta forma, elas vão elaborando novas estruturas mentais, elas vão construindo os seus saberes. Porque a educação do homem, a educação do espírito é diferente dessa educação que tem lá na escola. A educação bancária que a gente chama, né? Meus amigos, meus irmãos, meus queridos companheiros de 30 anos devem lembrar que a gente tinha cartilha, a professora passava o ponto, aí na hora do recreio ela nos cobrava o ponto. Se a gente não sabia, a gente ficava depois da aula, de castigo, né? Claro. E aí vinha o pai e a mãe buscar na escola. Ah, teu filho está de castigo, olha aí, ó. Não decorou o ponto. Ah, tinha que estudar porque tem prova. E a professora, antes da prova, passava o questionário das perguntas que iriam cair na prova. E até hoje é assim, né? Pessoas estudando anos a fio para passar em concurso, pegam todas as provas dos concursos anteriores e decoram as questões, porque se cair eu já sei a resposta. Essa é uma instrução, é uma coisa que você memoriza. Mas a verdadeira educação é aquela de dentro para fora. Você é estimulado. Você recebe um incentivo, mas você vai se educar. E não adianta você falar para uma criança, não faça isso. Ah, desce daí, menino, que você vai cair. Outro dia, eu tenho uma netinha lá e tinha um molho de pimenta. Eu disse, olha, por favor, não põe isso na boca que vai arder, é pimenta. Né? Ela pegou a colher e experimentou, passou pela experiência. Vovó, é ardido, é pimenta, eu não vou comer pimenta. Quer dizer, não adianta, se conselho fosse bom, a gente estava vendendo e estaria rico. Né? Então, assim, você vai proporcionar à criança a experiência que ela tem que passar para ela aprender. Aí ela vai formando as suas estruturas, vai reformando as suas estruturas. E tem um detalhe muito interessante, importantíssimo.
mais do que tudo isso, é o exemplo do adulto. A criança é extremamente observadora. Ela é atenta. Se você está ali olhando para frente, para o caminho, para não tropeçar na calçada, ela está caminhando e olhando tudo, e observando tudo. E ela vê o que a gente faz. E não adianta você dizer, escuta, vovó, você diz para eu não comer pimenta, mas você come. Por quê? Tá? E o jovem, né? Nós temos aí a criança, turmas de evangelização de 2 a 14 anos, e de 14 em diante são os jovens, a juventude espírita. Se bem que a gente costuma dizer assim, que quando chega ali 8, 9 anos, é uma pré-adolescência, né? Porque estão amadurecendo muito rápido, muito depressa. Na escola também é assim, né? A criancinha, o recém-nascido ali, ele passou o período da licença maternidade da mãe, ela já vai para o berçário lá, porque a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar, não tem quem ajude a cuidar, então ela vai ficar lá à mercê de uma atendente, né? Que vai dar a refeição, vai ninar para dormir, vai atender quando chora, vai trocar a fralda quando precisa, né? E assim, cada idade tem o seu estágio, a sua necessidade de aprendizado, tem os seus vértices de conteúdo necessário, até onde você pode ir ou não com essa criança. E a adolescência, gente, nós aqui de 30 anos, todos nós já fomos adolescentes, né? Lembram da adolescência? Tem uns que são eternos adolescentes. Mas foi difícil, não foi? Eu acho que raramente vamos encontrar uma pessoa dizendo assim, a adolescência foi maravilhosa. É difícil. Porque são sentimentos conturbados, conflitos, você não sabe o que está acontecendo, você quer sair para o mundo, mas o pai e a mãe não deixam, que diz que o mundo é perigoso, e você quer ter amigos, e quer ser aceito no grupo. Uma série de conflitos, né? Dia após dia, chegam pessoas dizendo, escuta, estou com adolescente lá em casa, já estou enlouquecendo. Acho que vou me internar porque eu não sei o que fazer. É normal, é isso mesmo. Por quê? Porque assim como o corpo biológico está amadurecendo, os hormônios estão efervescendo, o espírito começa a se manifestar. Acordei do meu sono. E agora quem sou eu? E o que eu estou fazendo aqui? E o que vai acontecer comigo? E de repente ele acha que ele pode tomar decisões. E pode, porque está sendo despertada a sua capacidade de exercer o livre-arbítrio. E ele tem que exercer suas escolhas, tem que escolher. Só que ele tem que ser orientado para que ele seja responsável por suas escolhas. Porque a semente é plantada, mas tem a colheita. E a escolha errada, a plantação errada, se você plantar abóbora, não vai colher maçã. E aí as frustrações, as decepções, né? O niilismo, o jovem não sabe para onde ir, não faz nada, não se mexe, não trabalha, não estuda, ele está perdido, porque está carecendo de orientação. Na juventude espírita, na casa espírita, é um farol precioso. Por quê?
ele tem que ser inserido na prática espírita. O jovem pensa sozinho, elabora o seu pensamento, reflete sobre ciência, religião, filosofia, sobre a sociedade, e ele quer externar a sua opinião, ele quer realizar algo para o mundo, há este anseio. Então nós temos que oportunizar na evangelização esses grupos de estudo, de debate, de reflexão para o nosso jovem e, sobretudo, dar a ele algumas tarefas, né? O engajamento na assistência social, vamos fazer campanhas para ajudar. Vamos inserir o jovem em pequenas tarefas, entregar mensagens. Eles gostam de se sentir úteis. Porque ele, permanecendo na seara espírita, será o trabalhador, o futuro trabalhador da casa espírita. Nós precisamos lá de homens novos. Nós precisamos transformar a sociedade. Então, esta é a tarefa da evangelização com os jovens, com a juventude, né? Trazê-los para apresentações artísticas, de teatro, de música, enfim. Fazer com que eles se sintam pertencer à casa espírita. E neste processo vão assimilando todos os ensinamentos da doutrina espírita. A figura do evangelizador espírita. O evangelizador é uma figura muito importante no processo de evangelização. Não se trata aqui de enaltecer a figura do evangelizador, mas de chamar a atenção para a grande responsabilidade que é: olha com quem você está lidando, com o espírito em processo de transformação. Então, esse evangelizador, ele precisa ter algumas características. Antes de tudo, ele tem que ser um servidor de Jesus. Ele tem que ter em mente a ciência de que ele é um servo de Jesus, vai pregar o evangelho de Jesus, está na tarefa e está cooperando com o Mestre na propagação dos seus ensinamentos. Tem que ser um conhecedor da doutrina espírita, sim, porque ele vai ensinar as crianças, ele vai transmitir às crianças os princípios da doutrina espírita. E ele tem que ter carisma, ele tem que ser uma pessoa extrovertida, no sentido de que esteja aberto para aceitar as crianças. Ele tem que ser o amigo, ele tem que ser orientador, ele tem que ser o modelo, ele tem que ser o exemplo para essas crianças. Então, gente, eu já estou fora. Dentre essas características que ele precisa ter, a autoridade moral, né, gente? Não adianta conhecer, não adianta saber o evangelho de frente para trás, de trás para frente, se ele não tiver uma vida reta, se ele não viver o seu dia a dia de acordo com aquilo que está no evangelho. Tá?
Não adianta ser uma coisa na casa espírita e lá fora outra. Você é o que é, em qualquer lugar. Então você tem que ter uma conduta de acordo com aquilo que você está inserido. Tem que ter religiosidade. Acreditar em Deus. Ter fé. Ter esperança no futuro. Tem que ter equilíbrio, né, gente? É básico. Alô? Opa. Equilíbrio, dominar as emoções. Controlar as suas emoções. E tem que ser calmo, sereno. Tem que contar até 10, porque a criançada, gente do céu. Amar profundamente a sua turma, todas as crianças da sua turma. Não pode se apegar a uma criança especificamente. Tem que amar profundamente e indistintamente. Porque hoje estão comigo aqui, amanhã já estarão em outra turma e outros virão. Então você tem que ter o mesmo sentimento por todos aqueles que estão com você. Tem que ter lucidez espiritual, né? Saber que estão com espíritos reencarnados e que esses espíritos, sabe Deus o que trazem na sua bagagem, que às vezes são acompanhados por aqueles companheiros que ainda não conseguiram reencarnar, que ficam ali instigando ideias, né? Não vamos ser ingênuos, porque o bem e o mal existem, fazem parte da nossa vida. Então, ele tem que ter essa intuição, esse discernimento espiritual, que as crianças também são influenciadas por espíritos. Tem que ter, sobretudo, a capacidade de observação. Qual criança está preparada, qual não está, para receber aquele conteúdo? Observar o momento. Não perder a oportunidade de ensinar, nunca, nunca, nunca. Tem que ter humildade. Saber do seu papel. Ter paciência, claro, com criança, com jovens. Tem que ter firmeza e energia. Tem que acreditar no que está fazendo. Não pode desistir na primeira dificuldade. Tem que acreditar que vai realizar, que vai transformar, que vai incutir nesses pequenos os princípios evangélicos e doutrinários. E, sobretudo, tem que ter entusiasmo pelo saber. Tem que ser uma pessoa que gosta de aprender, que esteja pronta, preparada para o estudo constante, para a reciclagem dos saberes, dos conteúdos. Depois, a família. A família é muito importante na evangelização, porque são os pais, os avós, que têm que trazer as crianças para a evangelização na casa espírita. A família é um lugar sagrado, o templo da alma, é o primeiro lar do espírito encarnado. E os nossos filhos são filhos de Deus. São espíritos colocados sob nossa tutela. Deus vai nos perguntar: o que fizestes com aqueles que eu coloquei sob a tua responsabilidade? Nós temos a nossa parcela de responsabilidade, porque certamente, ao reencarnarmos, nós já havíamos optado em sermos pais. E qual é a função da família? Preparar os seus filhos para a vida. Né? Aquilo que a gente falou ali atrás um pouquinho.
você não vai poder proteger de tal forma que eles não venham a ter sofrimento na vida. Mas você vai ferramentá-los. E vai apoiá-los. É a família, o lar, é o lugar onde sempre poderão voltar. É o porto seguro. É onde terão apoio incondicional. Transmitir valores, conhecimentos, hábitos, costumes. Tem que passar isso para os filhos. Eles precisam saber da história da família, da ancestralidade. Eles precisam ser educados para conviver no dia a dia, né? Cabe à família dizer, olha, meu filho, tem que dizer bom dia, boa tarde, com licença, aquelas palavrinhas de ouro, né, que a gente aprendeu. Hoje muitas crianças não sabem, porque os pais deixam Deus dará. É criança, não pode mexer, ela vai se educar sozinha, ela vai aprender, está tudo certo. Não está tudo certo. A família tem que ensinar. Desenvolver a afetividade, o amor, ser carinhoso com o filho. Repreender, sim, não reprimir, repreender, mas amorosamente. Não precisa botar de castigo no milho, não. Nem bater em criança. Mas, com muito amor, orientar o que é certo e o que é errado. E trabalhar com eles a formação dos valores regenerativos. Ah, mas pai, mãe, todo mundo faz. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é você. E você tem que fazer assim, porque assim é o caminho do bem. E você tem que ser um homem bom. E tem mais uma coisa que é importante colocar aqui. Os pais devem ensinar os filhos sobre a existência de Deus. Devem ensinar aos filhos o que é Deus. A existência de Deus. Porque não importa quando eles crescerem o que eles vão fazer com esses ensinamentos, nem com esses ensinamentos que recebem aqui na casa espírita. É até possível que vão procurar o próprio caminho para encontrar Deus. Mas eles têm um caminho para encontrar Deus. Eles não vão ficar vazios dentro de si. Tá? Então, olha a família, pai, mãe, da nossa responsabilidade. Né? E a casa espírita. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito, espírita, amai-vos e instruí-vos. A casa espírita deve ser um local de estudo, de pesquisa, de debate. Ah, mas eu vou lá no centro espírita só para tomar passe. Eu vou lá tomar água fluida. Eu vou lá fazer um tratamento espiritual. Sim. São recursos que a casa espírita disponibiliza, porque faz parte também da regeneração espiritual. É um educandário. E sendo um lugar de estudo, ela tem que proporcionar um ambiente favorável para esta pesquisa, para o conhecimento da verdade, para a prática do amor, da fraternidade e um espaço primordial para a evangelização espírita. Tem que formar o evangelizador, porque nós vimos lá da sua importância na tarefa e do seu preparo. Ah, não, mas eu sou uma pessoa que, olha, tem horas que eu fico com raiva, tem horas que eu xingo, eu não posso ser evangelizador. Pode,
Você vai à casa espírita, você vai passar pela formação, você vai fazer um exame de consciência, vai colocar na balança o que é bom, o que é ruim, vai aparar as arestas e você pode ser um bom, excelente, extraordinário evangelizador. Tá? A casa espírita vai te dar essas noções pedagógicas, didáticas, para você dominar os conteúdos e trabalhar com essas criancinhas e com o jovem. E, sobretudo, incentivar as famílias, os frequentadores da casa, sendo espíritas ou não, desculpe, passarão pelo processo. Né? Tragam suas crianças. Mal não vai fazer, só pode fazer bem, né? Então, incentivar as famílias para que tragam as crianças para frequentar as turmas de evangelização espírita. Meimei coloca a frase que a casa espírita que abre as portas para a evangelização, na verdade está abrindo as portas para Jesus. Olha Jesus entre nós. E não é só evangelização. Nós temos estudos para o adulto. O PBDE está com inscrições abertas. Eu acho que funciona nas quintas à noite, na sexta à tarde, para quem não pode vir à noite. Vamos aprender. Aprender não tem idade. Né? Vamos nos conscientizar. A primeira casa espírita do mundo foi a Sociedade de Estudos Psíquicos de Paris, conduzida por nada mais, nada menos do que Allan Kardec, que estudou no Instituto Pestalozzi, formou-se professor, mestre, difundiu a prática da educação integral. Ele foi a Paris e ele era professor. Ele e a Amélie ensinavam as crianças na sua residência, baseado nos princípios da educação integral, formar o homem como um todo, não apenas transmitir conteúdos, conhecimento. E ele era muito chegado, muito afável com os jovens, tanto que ele usou da mediunidade de duas adolescentes, né, para codificar, para organizar o livro dos espíritos. Então, era muito chegado às crianças, aos jovens. Eu quero aqui pedir desculpas a vocês, porque eu coloquei ali que nas terças-feiras, à noite, haveria as turminhas de evangelização. Mas eu recebi a notícia ainda agora, ali antes de começar, de que não haverá este ano evangelização às terças à noite, somente domingo às 10 horas da manhã, porque estamos carecendo profundamente de evangelizadores. Então, acho que vamos ter que abrir um curso para evangelizadores. Tá? Hoje, depois da palestra, lá na sala de costura, ali no final do corredor, estarão abertas as inscrições para o PBDE. Tá? Os adultos que quiserem aprender, né, estudar, discutir a doutrina espírita, pode se inscrever. E a infância espírita, então, vai iniciar no dia 18 de fevereiro e está com inscrições abertas que podem ser realizadas no domingo, às 10 horas. Os pais vêm, olha que maravilha, que coisa boa. Os pais vêm, sentam aqui para ouvir as palestras doutrinárias, vão aprender também, vão refletir, vão pensar, né? Vão estimular a razão. O que Mazé está falando está certo, está errado, minha razão aceita ou não? Enquanto as crianças estão lá, aprendendo o Evangelho de Jesus. Olha que oportunidade de ouro. E olha, em sendo um processo,
E sendo um processo educativo, nós temos que refletir também sobre essas oportunidades que estão sendo dadas a todos nós de forma geral no mundo, né? A educação, na forma que nós conhecemos, ela é muito recente. Até meados do século passado, e isso desde os primórdios, havia separação das pessoas em castas. E somente recebiam educação, informação, conhecimento aqueles que eram os nobres, os filhos dos nobres, que sempre contratavam um educador que ia nos palácios, né, ensinar as crianças. Mas tinha coisa que criança não podia aprender. Então era um conhecimento obtuso, limitado, mas necessário para aquela convivência dos nobres, convivências palacianas, etc, etc, etc. Posteriormente, as crianças eram orientadas para o ofício, né? Eram ensinadas a ter uma profissão, tinha que aprender a trabalhar. E, gente, até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos as famílias que tinham inúmeros filhos, porque precisavam de mão de obra, né? Os que vieram, principalmente aqui no Brasil, nós tivemos esse exemplo, porque eles não tinham como pagar mão de obra nas fazendas, nos sítios, nas terras que recebiam, então tinha inúmeros filhos, e os filhos tinham que trabalhar na lavoura, na roça, não podia ir para a escola, não tinha escola. Depois instalou-se a escola rural. Hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que quando surgiu, me lembro bem, a gente estava em sala de aula, meu Deus, os educadores ficaram apavorados. Agora é o fim do mundo. Agora ninguém segura mais essa criançada. Porque se antes a gente não segurava, agora que não vamos mais segurar, e não vamos mesmo, o que aconteceu? Tiraram dos nossos ombros esse fardo pesado de ter que educar, né? Escola é para o aluno aprender, professor é para ensinar o que tem que ensinar. Educar, a família vai educar. E quando não educa, o conselho tutelar vai lá, né? Então precisou de uma lei, gente, para colocar os pingos nos is. Então nós estamos avançando sim em termos de educação. Então não vamos perder esta oportunidade, porque a evangelização é um ato de amor, uma tarefa de amor e conhecimento, porque ela demanda muita dedicação, é complexa, é longa, é árdua. Nós não podemos desistir de educar esses espíritos que recebemos. Famílias, pais, temos que fazer igual o jardineiro, que quando surge a plantinha, e ele sabe a árvore frondosa que ele quer, ele vai lá parar os brotinhos salientes. Essa é a nossa tarefa. E não precisamos ser pais, podemos fazer isso com todas as crianças. E o amor é a chave para a evolução da humanidade. Desta forma, nesta noite eu desejo a todos muito amor, luz, paz e obrigado por me ouvirem.